Técnica de regulação emocional durante uma aula para habilitado. Quando eu cheguei para abrir a aula, eu senti que a aluna estava muito ansiosa, muito acelerada. Não dormiu bem à noite porque ficou pensando sobre a aula. Então eu já começo a analisar na minha chegada. Opa, preciso baixar essa ansiedade. Quando eu tenho uma pessoa muito agitada, eu que vou ser o ambiente dela para tentar acalmar ela. Minha primeira técnica usada é a minha voz. O meu tom de voz influencia o outro. As palavras podem influenciar. Falar muito rápido, aumentar a voz, falar coisa que seja complexa para aquela pessoa naquele momento, atrapalha. Então eu tenho que ter uma comunicação clara, mansa e objetiva, de acordo com a minha experiência com aquela pessoa. Aí eu vou tentando trazer ela junto com a minha voz. Tem momento que eu até falo, foca na minha voz. Vamos fazer isso aqui juntas. Quando for para parar, eu vou ditar para você. Respira. Aí eu já vou colocando outra técnica, que é a respiração. Quando eu puxo e eu respiro fundo, eu estou oxigenando meu cérebro. Eu vou ter mais capacidade de pensar com clareza. Porque senão, quando eu deixo essa emoção me dominar, eu esqueço de respirar. Ou eu começo a respirar lentamente. Quando o aluno esquece, aí eu vou suavemente lembrando. Respira comigo. Tenta dar uma relaxada. Hoje, eu usei nessa aula uma outra ferramenta, que foi para um local, porque a ansiedade dela começou a partir de um pensamento: como será que vai ser ela sozinha? Como será que vai ser ela e o carro, sem ninguém para estar ajudando? Aí eu procurei o local ideal, coloquei ela sozinha porque ela já pode estar, para ela se experimentar, ela e o carro. Aí ela foi, primeiro eu relaxei com a minha voz, com a respiração, aí agora, vidro alto, a pessoa sozinha, no ambiente certo, foi dar umas voltas. Depois eu usei outra técnica, que me relaxa muito, que é música, mas não pode ser, gente, qualquer música. Não pode ser uma música agitada. Tem que ser uma música selecionada para aquele momento. E isso também vai ser necessário uma observação, porque você, né, tem que minimamente acertar uma música que aquela pessoa goste, que aquela pessoa se sinta confortável. Não é só ligar o som e deixar. Coloquei, peguei meu celular, coloquei uma música que eu considero que é uma música relaxante e falei, olha, agora você vai dar outra volta e esquece o meu celular. Vamos fazer um teste. Você vai dar a volta, ignora o meu celular. Vamos ver se isso desvia a atenção. Aí ela falou assim: ah, mais uma vez que eu fui dirigir, minha filha ligou o som, eu me desorganizei. Eu, beleza. Foi lá, fez o teste, conseguiu ignorar a música. Depois eu coloquei uma música que eu sabia que ia atrair a atenção dela. Mas essa música é muito relaxante. Geralmente, eu gosto, geralmente mulheres gostam dessa música específica. Aí eu fui e coloquei. Minha ideia, relaxamento. Ela foi e deu certo, ela relaxou. Mas o que é muito legal nessa situação é que, a princípio, quando a gente iniciou a aula, eu tinha uma mulher que os olhos dela já me transmitiam aquela angústia, aquela meio que parece que a pessoa vai chorar, aquela aceleração quando a pessoa está agitada. Eu até pensei que poderia ser o café, porque o café, tá comum essa agitação do café. Mas não era o café, era ela mesma. Não dormiu bem, estava ansiosa, se imaginando sozinha. Enfim, então, o que eu tinha que trabalhar hoje? Baixar essa tensão, mostrar que ela tem capacidade de estar sozinha dentro daquele carro e se sentir no controle. Então, hoje, a última aula, ela foi voltada só para essa questão de técnicas de relaxamento. E então, usei minha voz, usei música, a pessoa está dirigindo sozinha, teste de desviar a atenção e teste de ouvir uma música boa, ouvir uma música que relaxa e dirigir. Quando eu terminei esse momento, é muito prazeroso você ver o quanto o rosto da pessoa muda. O ombro relaxa, a pessoa ela já volta sorrindo. Ela volta como se ela fosse outra pessoa, porque o olhar dela passou a tristeza, passou a angústia, passou a agitação e a confusão mental, que é o principal. Ela volta com clareza mental. Opa, dirigir não é esse pesadelo. Dirigir não é tão dolorido. Aliás, dirigir não é dolorido. Aí, esse tipo de técnica, para ela ocorrer, eu tenho que ter a capacidade de observar. Por isso que eu mantenho o foco naquela pessoa. Então, foi uma aula que para mim foi muito prazerosa, porque eu pude ver aquela mulher relaxar, sabe? Foi uma sensação que, quando começou, o rosto trazia uma expressão de tristeza, de angústia e agitação. Quando terminou, a respiração estava controlada,
O rosto não estava trazendo nenhuma angústia, nenhum sofrimento, já estava sorrindo. Aí ela falou: nossa, essa música me relaxou muito. Então, olha a comparação. Em um outro momento, como a filha, houve uma música que desorganizou. Nesse momento, sendo tudo direcionado da forma certa, essa música relaxou. E ela pode ver que ela tem a capacidade de fazer, de conduzir o seu próprio carro, sem ter alguém ali para estar conduzindo para ela. Então, a aula de hoje é uma aula que, se eu pudesse, eu gravava ela do início ao fim, para mostrar para você que está em casa como o ambiente influencia na gente. Dirigir não dói, mas vai doer. Pressão das pessoas tentando me ensinar a dirigir, tentar me fazer dirigir da forma errada. Isso sim dói. Agora, quando o seu corpo ele não está sobre sofrimento, sobre uma pressão, ele relaxa e você vai ver a sua capacidade, não é a minha, é a sua capacidade de sim dirigir o seu carro.